Gente, então vamos agora passar para a parte de soros e de imunoglobulinas. Vamos beber uma aguinha, né? Dá uma respirada, dá uma pausazinha aí, que nós já estamos finalizando, estamos mais perto de finalizar, né? Estamos caminhando aí no nosso tempo. E aí, vamos lá. Soros e imunoglobulinas. Então, já falei, inclusive, né, lá no módulo 1, que os soros e as imunoglobulinas, eles servem para a imunização passiva, né, das pessoas que vão receber. Então, eles são anticorpos pré-formados, tá? Então, a diferença de soro e de hemoglobulina vai ser só a forma como eles vão ser produzidos. Os soros, eles vão ser produzidos em um organismo diferente, então geralmente eles vão ser produzidos em animais. Esses animais, em sua maioria, são equinos, tá? São cavalos, né? Cavalos e derivados. E as imunoglobulinas, elas vão ser produzidas nos organismos das próprias pessoas para outras pessoas. Então, a diferença de soros de imunoglobulina é isso. Então, um fato é, pelos soros, eles serem produzidos em outros organismos que são diferentes dos humanos, eles podem ter uma chance maior de causar reação alérgica, anafilaxia, tá? E a gente já vai antecipar o quê? Que a administração desses soros e dessas imunoglobulinas, elas devem ser realizadas em ambiente hospitalar, em um ambiente que tenha um suporte de urgência e emergência, caso aquela pessoa que vá receber, né, esses anticorpos, ela possa desencadear aí uma reação anafilática ou uma hipersensibilidade. Tranquilo? Então, soros heterólogos, por isso, né, porque são na sua maioria formados, né, pelos organismos de equinos. Já aconteceu de uma banca colocar aí que eles são formados, em sua maioria, em suínos, tá? Então, lembre dos cavalos, equinos, cavalos, tá? Quais são os exemplos de soros heterólogos? Antitetânico, antirrábico, antidiftérico e antiveneno. As imunoglobulinas, elas são, né, obtidas plasmas dos doadores das mesmas espécies do receptor. E existem dois tipos de imunoglobulina, produzidas em duas situações diferentes. A primeira delas é a imunoglobulina humana normal, ou gama-globulina normal e estandarte. Então, a normal, nome estandarte, né? Lembra aí dos hotéis, né? Lembra aí uma situação de tranquilidade, de repouso, tá? De tranquilidade, tá? Então, essa imunoglobulina, ela vai ser extraída de doadores adultos e sadios. Então, um dos exemplos desse tipo de hemoglobulina é a hemoglobulina anti-hepatite B. O outro tipo de hemoglobulina é a hemoglobulina específica ou gama-globulina hiperimune. Então, esse nome hiperimune, você lembre de uma coisa que é mais potente, né? Hiperpotente, hiperimune. Então, ela vai ser obtida por doadores que receberam imunização ativa recente ou estão passando por uma convalescência. Tá? O que é isso? Então, é uma pessoa que se propôs a doar, então o sistema imunológico dela foi estimulado a partir de uma imunização ativa, pode ser por vacinação, ou então é uma pessoa que estava doente, que foi exposta ali a algum vírus ou bactéria específico daquela imunoglobulina. Então, por exemplo, aqui, alguém que estava com tétano ou alguém que estava com varicela, que adquiriu de forma normal. Então, essas pessoas produziram com mais intensidade essas imunoglobulinas, então elas vão estar hiperimunes. Então, por isso que ela é chamada hiperimunes, tá? Quais são os tipos de imunoglobulina hiperimune? Tem a da hepatite B, a antitetânica, antirrábica, antivaricela, entre outras, tá? Então, a diferença de uma e da outra é essa, tá? Porque uma foi uma condição normal, pessoa sadia, e outra teve, a pessoa, o doador, teve que ser estimulado anteriormente, tá? Para que o organismo dele produzisse de uma forma mais intensa essas imunoglobulinas. Em relação à administração de soros, como eu falei, né, deve ser administrado em um ambiente com suporte, tá, de urgência e emergência. Geralmente a anafilaxia, se acontecer, é de 30
minutos a 2 horas. Teste de sensibilidade cutânea também já foi excluído, então antes, né, por conta desse risco de anafilaxia, fazia-se esse teste, mas esse teste não é mais recomendado. Então, aqui a diluição de soros antivenenos, geralmente, todos os soros antivenenos são via endovenosa, eles podem ser diluídos em soro fisiológico ou glicosado, tá? Em uma proporção de 1 para 2 ou 1 para 5, a infusão deve ser lenta, né, de 8 a 12 ml por minuto, ou seja, de 20 a 60 minutos. Então, nós temos o soro antidiftérico, que é um soro para tratamento de pessoas que estão com difteria, tá? Então, é o soro que vai ser utilizado contra a toxina produzida pela bactéria, tá? A bactéria que causa a difteria, a Corynebacterium diphtheriae, tá? Então, esse tratamento é endovenoso e aqui, de acordo com o quadro clínico, vai variar a dosagem da medicação. Geralmente, o soro antidiftérico não aparece muito nas provas. O outro soro é o antibotulínico, que é um soro trivalente. Então, esse soro, ele é contra as toxinas do tipo A, B e E, do Clostridium botulinum. A ampola geralmente é de 10 ml e ele é indicado para tratamento do botulismo, tá? Os soros antiveneno, que são vários, né? Então, esses três aqui, antidiftérico, antibotulínico e o soro antiveneno, são os únicos que são por via endovenosa. Os antivenenos já são vários, tá? E eles vão variar, né? A disponibilização deles vai variar de acordo com a epidemiologia do local, né? Quais são os acidentes que são mais comuns ali naquelas regiões. Então, tem o soro antiaracnídeo, que é para acidentes com aranha, né? Lembre de aracnídeos, que remete à aranha. Antiescorpiônico, que é para picadas, né, de escorpiões. O soro antiloxocélico é para acidentes envolvendo aranhas também, tá? O antibotrópico pentavalente, o antibotrópico antilaquético são para acidentes envolvendo cobras, né, serpentes. O antielapídico, acidentes com aranhas. Então, destes soros, o que geralmente costuma aparecer com mais frequência nas provas é o antitetânico e o antirrábico, tá? O antitetânico vai ser para prevenção e tratamento de pessoas com tétano. Ele vai ser indicado para o tratamento de pessoas que já foram diagnosticadas com tétano e também para prevenção daquelas pessoas que sofreram algum tipo de acidente, algum tipo de exposição, né? E que tem um histórico vacinal desconhecido, não tem registro de vacinação, não sabe se foi vacinado ou a vacina, né? A última dose foi há mais de 10 anos. Então, é uma pessoa que está suscetível, que está exposta, né? Porque a vacinação, ela vai servir como uma forma de prevenção. Então, a pessoa foi exposta, não tem histórico de vacinação, então ela vai ter indicação de fazer o tratamento com soro, tá? Então, vai ser contra a toxina do Clostridium tetani, tá? Ela vai ter algumas opções de concentrações diferentes de soro, tá? A dose profilática, ela vai ter uma dosagem diferente, uma dose menor de 5.000 I intramuscular, e a dose terapêutica é uma dose maior. Então, é até meio lógico, né? A prevenção, a pessoa ainda não está doente, então precisa de uma quantidade menor. Já quem está doente precisa de uma dose muito maior para que o soro haja ali contra as toxinas, tá? O soro antirrábico, nós vamos nos detalhar mais lá na frente, quando estiver falando da vacina antirrábica, mas de uma forma geral vai ser um soro para profilaxia da raiva, né, daquelas pessoas que foram expostas a algum tipo de acidente, no caso, mordedura, arranhadura ou lambedura, né, de algum tipo de animal. E aí, geralmente tem o frasco, a forma de apresentação tem um frasco que é com 5 ml. A dose é de 4 UI por quilo e a dose máxima de 3.000 unidades. Então, já caiu aí essa dose máxima do soro antirrábico. Como eu falei, vocês, essas informações do soro antirrábico e do soro antitetânico, que são muito mais comuns nas provas, tá? As imunoglobulinas, nós temos 4 tipos de imunoglobulinas. E aí vamos ver elas de uma por uma aqui,
tá? Para nós finalizarmos o nosso módulo. Então, a primeira imunoglobulina que vamos falar é a globulina anti-hepatite B. Então, de uma forma geral, as imunoglobulinas, elas vão ser indicadas para as pessoas que se expuseram àquela determinada bactéria ou àquele determinado vírus que existe imunoglobulina. Então, essas 4 imunoglobulinas que nós vamos abordar, todas elas existem vacinas para as doenças, tá? Então, as pessoas que vão ter indicação para essas imunoglobulinas, né, vão ser pessoas que foram expostas e que, por exemplo, ainda não foram vacinadas ou que existe alguma contraindicação para aquela vacina, ou ainda não está na faixa etária, ou é uma pessoa que está com imunossupressão, tá? Ou então são pessoas que não têm registro nenhum de vacina, enfim, ocorreu aí uma falha nesse processo de vacinação, ou tem um risco, ou então a pessoa se vacinou, mas aí por questões do próprio corpo, né, como por exemplo a imunossupressão, ela pode não responder de uma forma esperada à vacina. Então, a imunoglobulina anti-hepatite B, ela vai ser indicada para profilaxia de suscetíveis aos vírus da hepatite B. Quem são essas pessoas suscetíveis? Então, por exemplo, a prevenção de infecção perinatal ao vírus são mães que testaram AG-HBS positivo, que tem o antígeno, tá? O antígeno que estão infectadas, e a criança, né, um recém-nascido, não teve tempo ainda de ter contato com a vacina. Inclusive, a vacina da hepatite B, ela é indicada ao nascer. E aí, se a mãe, ela testou IgHBS positivo, a criança assim que nasce, né, ela deve tomar a vacina e deve tomar também a imunoglobulina. Então, essa imunoglobulina deve ser aplicada de 12 a 48 horas de vida até 7 dias após o parto. Vítimas de acidente com material biológico positivo ou fortemente suspeito de hepatite B. Então, a pessoa foi exposta, sofreu um acidente de material perfurocordante e não foi imunizada, ou não, o organismo dela não consegue responder à vacina, tá? Então, existe todo um esquema diferencial, um monitoramento, né? Testes sorológicos para os profissionais de saúde para saber se eles estão efetivamente imunizados, para justamente evitar esse tipo de exposição. Por exemplo, tem alguns profissionais de saúde que tomam as vacinas, as 3 doses, porém faz o teste sorológico e não apresenta anticorpos, tá? Então, anti-AGHBS negativo, se tá negativo é porque a pessoa não tem anticorpos. Então, se ela não tem anticorpos, ela não tem como se defender, logo ela é suscetível, tá? Comunicantes sexuais suscetíveis de caso agudo de hepatite B. Pode ser um anti-HBS negativo, pode não ter tomado vacina, tá? Pode ser imunodeprimido, tá? E aí lembre que esse intervalo, esse tempo para administrar essa imunoglobulina, geralmente vai ser de 14 dias após a exposição. Se eu demorar, vítimas de violência sexual em que o agressor é AG-HBS positivo, então lembre, então a AG-HBS é antígeno, tá? Antígeno é a presença do vírus, tá? O vírus está presente ali. Quando se fala de anti-AG-HBS, vocês devem lembrar de anticorpos. Então, anti-AG-HBS negativo, a pessoa não tem anticorpos. Se for positivo, a pessoa está imunizada porque ela tem anticorpos. A GHBS positiva é porque a pessoa tem os antígenos, a pessoa teve contato com o vírus. Se der negativo é porque não tem antígeno, tá bom? Então, a pessoa não foi exposta àquele vírus. E aí, nessa situação de violência sexual, essas pessoas que o agressor, né, tem a doença, tem os vírus e a vítima é suscetível, né, também tem que ser 14 dias após a exposição. Imunodeprimidos após exposição de risco, mesmo que previamente vacinados. Então, a dose dessa imunoglobulina é de 0,5 para recém-nascido, 0,06 ml por quilo, né? Máximo 5 ml para as demais idades. Ela deve ser aplicada via intramuscular na região glútea, tá? Então, geralmente, as vacinas, nenhuma vacina é indicada na região glútea. Mas aí a imunoglobulina, ela pode ser aplicada aí
nessa região, tá? A única exceção para a administração de imunobiológicos são as imunoglobulinas, podem ser na região glútea. A imunoglobulina antirrábica, isso aqui as bancas gostam, né? Teve uma atualização, nós vamos ver. Nós vamos ver lá na frente, tá? Então, ela vai ser indicada para profilaxia da raiva após exposição ao vírus. Então, é muito semelhante à indicação do soro, tá? Então, a pessoa vai tomar aquilo, soro ou imunoglobulina antirrábica, aquela que estiver mais disponível. O fim vai ser o mesmo, tá? Sendo que, se tiver imunoglobulina, é preferível tomar imunoglobulina, porque a chance de ter reação é menor, tá? Então, a indicação vai depender da natureza da exposição e das condições do animal agressor. Então, geralmente, ferimento em mucosa, segmento cefálico, mãos e pés, ferimento profundo, pontiforme, ferimentos múltiplos ou extensos em qualquer região do corpo, lambedura de lesões profundas ou de mucosas, mesmo que intacta, ou ferimentos por animais silvestres, como sagui, morcego, todos esses tipos de acidentes são acidentes graves e eles vão ter indicação para fazer profilaxia da raiva com a imunoglobulina, tá? Outra informação, você deve levar lá para sua prova, que é a imunoglobulina. Tudo em relação à antirrábica, o tratamento deve ser feito o quanto antes, porque é uma infecção letal, né? Então, essa imunoglobulina antirrábica, ela deve ser administrada o quanto antes, tá? E aí, se a pessoa, até o 7º dia do esquema da vacinação antirrábica após exposição, né? Que vai equivaler à 3ª dose, se a pessoa seguir direitinho ali o esquema, ela não tomar imunoglobulina, então não vai mais haver necessidade de tomar imunoglobulina, tá? Porque ela já tomou 3 vacinas e aí o sistema dela já vai responder melhor. Lembrando que geralmente quando faz a indicação de imunoglobulina, a pessoa também vai estar seguindo ali o esquema. Então são os 2 tratamentos, vacina junto com imunoglobulina. Então a dose deve ser 20 unidades por quilograma. Então no serviço de saúde pode não ter a quantidade de soro ou de imunoglobulina suficiente para aquela pessoa. Então, se não tiver a quantidade suficiente, o indicado, a preferência é que seja infiltrado lá na ferida, tá? E aí, em pessoas que sofreram lesões múltiplas, a dose ela deve ser diluída em soro fisiológico e o restante, né, administrado via intramuscular em um local distante da aplicação da vacina. A imunoglobulina humana antitetânica é muito semelhante do soro, né? Ela vai ser indicada para o tratamento do tétano, né? Também para a prevenção. E aí, vai ser indicado para substituir o soro nas seguintes situações: hipersensibilidade anterior ao soro, imunodeprimidos nas indicações de imunoprofilaxia contra o tétano, mesmo que vacinados. Então, a pessoa é imunodeprimida, fez o tratamento direitinho do tétano, mas aí teve uma exposição à doença, algum ferimento grave, tá? Recém-nascido em situação de risco para tétano, cuja mãe elas têm um esquema desconhecido de vacinação, então se a mãe toma a DTPA, né, ou faz o esquema direitinho, ela vai indiretamente proteger a criança. Então, se essa criança ela teve está em uma situação de risco e a mãe não tem registro, né, da imunização dela, então ela vai ter indicação de fazer o tratamento com a imunoglobulina. Recém-nascido prematuro com lesões potencialmente tetanogênicas, independente da história vacinal da mãe. Pode ser administrado em qualquer idade, pela via intramuscular, pode ser em grupo muscular diferente daquele que a pessoa vai tomar a vacina. Para terminarmos, vamos falar da imunoglobulina humana antivaricela. No geral, ela vai ser indicada para os comunicantes de pessoas que estão com varicela, a depender de 3 tipos de condições, né? A primeira situação é aquele comunicante, aquela pessoa que teve contato com alguém diagnosticado com varicela e ele não tem histórico ou não sabe, né, se foi vacinado. Então, essa pessoa, independente de ser imunodeprimido ou não, ela tem indicação de fazer o tratamento com a imunoglobulina. A outra situação é o tempo, né, de contato, é o contato significativo dessas pessoas que estão com o vírus da varicela zoster. No caso, se é um contato domiciliar contínuo ou se esse contato foi pelo menos 1 hora, tá?
E aí, a outra situação de contato significativo é se é um contato hospitalar, se as pessoas estão internadas, né, no mesmo quarto ou que tenha mantido contato direto de pelo menos 1 hora. Então, teve contato direto aí por muito tempo, é contato domiciliar, não foi imunizado, indicação de imunoglobulina. E a outra situação e última é se o suscetível tiver risco de varicela grave. Então, por exemplo, crianças ou adultos imunodeprimidos, crianças menores de 1 ano em contato hospitalar com varicela zoster, porque geralmente menores de 1 ano às vezes não tem indicação ainda para tomar a vacinação. Ou então são pessoas que têm contraindicação para tomar a vacina. Gestantes, recém-nascidos de mães, os quais teve início de varicela nos últimos dias da gestação, até 48 horas pós-parto, então recém-nascido que está ali em contato, né, com a mãe, contato muito íntimo, muito próximo, e tem grande risco de ter um quadro grave da doença. Recém-nascido prematuro, com 28 ou mais semanas de gestação, cuja mãe nunca teve varicela. Então, se a mãe já teve varicela, a criança já pode ter recebido aí algum tipo de imunização passiva. Recém-nascido prematuro, com menos de 28 semanas de gestação ou com menos de 1 quilo, independente da história materna de varicela. A dose, 125 I por 10 kg, a dose mínima 125 unidades e a máxima 621, via intramuscular. E aí é isso, nós terminamos o nosso módulo 2. Respondam as questões, tá? Revejam as anotações, revisem direitinho. Um beijo para vocês, bons estudos e nós nos encontraremos no módulo 3, tá?